vamos trabalhar força-fraqueza, hein? Isso aqui não é uma estratégia, isso aqui é uma análise, galera, que todo momento está acontecendo no gráfico, tá? Então não tem essa de falar, ó, vou te ensinar uma estratégia nova. Não. Isso aqui todo santo dia está acontecendo no gráfico, 24 horas, todos os momentos, em suporte e resistência, sempre está acontecendo isso, tá? Então hoje a gente vai falar de vela de força mais fraqueza, galera. É o seguinte, hein? Vamos falar um pouco da teoria só para vocês entenderem, ok? E vamos falar também, galera, como a gente vai trabalhar suporte e resistência hoje, usando força-fraqueza, a gente vai trabalhar também esse travamento. Ó. Eu vou falar para vocês esse travamento que eu sempre venho mostrando para vocês nas reversões, ok? Então a gente vai falar um pouco dos travamentos, a importância dos travamentos em suporte e resistência para vocês operar uma boa reversão, tá? Reversão, galera, é um operacional um pouco mais complicado, tá? É um operacional, vamos falar assim, ele é muito complexo, galera. Então você tem que entender, você tem que juntar muita análise junto ali para dar uma boa análise, tá? Então, se você for uma pessoa que tem muito iniciante, ainda não tem ainda a concepção de juntar muitas confluências numa análise só, as reversões se tornam muito difíceis, mas não é nada impossível, tá, galera? Reversão todo momento está acontecendo no gráfico, ok? Quem aprende a dominar reversão, o cara faz muita grana só com isso, tá? Por que que eu falo isso, ó? Porque olha aqui, galera, ó. Se eu for pôr esse indicador zigue-zague aqui, ó, tá vendo? Esse indicador zigue-zague, ele marca todos os topo e todos os fundos, ó, ok? Então olha só, o tanto de reversão que acontece, a reversão de baixa para alta, ó, de baixa para alta, de baixa para alta. Aí chega no topo, ó, reverteu de alta para baixa, de alta para baixa. Tá vendo? Então, todo momento o gráfico tá fazendo reversão, 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 reversão. Então, quem sabe, quem domina uma boa reversão, o cara ele consegue fazer um resultado muito legal usando somente suporte, resistências e reversão, tá? Só que, como eu falo, é um tipo de operacional que ele é muito complexo, galera. O que eu ensino para vocês aqui é somente o básico, ok? É o arroz com feijão. Para vocês poderem aperfeiçoar isso, aí requer estudos. Você vai ter que buscar conhecimento para juntar nessa análise. Porque isso aqui, galera, ó, vamos lá. Para vocês verem, ó, o tanto que aparece isso no gráfico, tá? Todo momento, vocês vão ver que todo momento esse movimento de força fraqueza ele acontece nas reversões de suporte e resistência, ok? Então olha só, a gente tá, vamos para M1, a gente tem M15, vamos para M1. Então beleza, ó. Vamos lá então, galera. A corretora que eu estou operando é a Pocket Option, tá, galera? Corretora Pocket Option. Bora lá, galera. Então é o seguinte, ó, vamos começar, tá? É o seguinte, hein? A gente vai trabalhar suporte e resistência. No suporte e resistência, vamos trabalhar padrões de análise de reversão, tá? Então, gatilho de reversões. Então, a gente vai usar um gatilho que a gente utiliza muito nos travamentos de suporte e resistência, que eu vou falar para vocês. E também o força-fraqueza, tá, galera? O força-fraqueza nada mais é um padrão que muitos conhecem também como estrela da noite, estrela da manhã, ok? É simplesmente composto por uma vela de força. Ó, aqui em cima tem uma resistência. Ela é composto por um movimento aonde vem uma vela de força que chega perto de uma resistência e
trava ali na resistência, termina ali travado na resistência. E por ser uma vela de força, geralmente vem uma vela de fraqueza, que é um doji. Isso, tá? Esse aqui é um padrãozinho de estrela, se não me engano, na lógica do preço, chama de estrela da noite, estrela da manhã. Então, força fraqueza, porque ela vem uma vela de força, vem uma de fraqueza, a próxima vela tem a probabilidade de reverter, ok? Isso é a mesma coisa de baixa, ok? Mesma coisa de baixa. Vem uma vela de força, vem uma de fraqueza, próxima pode reverter, ok? Então, olha só, vou mostrar isso para vocês no gráfico, primeiramente, antes da gente começar a falar teoria, como isso toda hora está acontecendo, ok? Então, vamos lá. Ó, olha esse gráfico aqui, galera. Ó, primeiramente aqui, ó. Vendo? Uma vela de força e uma vela de fraqueza, a próxima reverte. Aí aqui, ó, também aconteceu a mesma coisa, ó, só que na parte de cima, ó. Ó, veio uma vela de força de compra, a de fraqueza vermelha, ó, a próxima reverteu. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui também aconteceu, ó. Vela de força, uma vela de compra, a de fraqueza vermelha, a próxima desceu. Ó, aqui fez a mesma coisa, só que fez com dois doji, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Vela de força, fraqueza, a próxima reverte. Ok? Se vocês, ó, se a gente pegar um gráfico bem lateral, isso acontece também muito em topos de resistência. Mas se você pegar um gráfico lateral, ele sempre está acontecendo isso, tá, galera? Então vocês podem perceber que geralmente, ó, se a gente puxar para trás aqui, ó, ó, ele aconteceu aqui, quer ver, ó? Aconteceu aqui, ó, aconteceu aqui. Olha aqui, ele vem acontecendo, ó, tá vendo? Sempre acontece, certo? Mas lógico, ele dá muita oportunidade desse jeito? Sim, mas não é todas as oportunidades que você entra. É aí que a gente vai fazer a literatura de pegar os melhores momentos. Deixa eu achar um gráfico mais lateral, que provavelmente vai estar fazendo bastante isso. Aí, ó. Fazendo aqui, ó. Padrão de força-fraqueza. Aqui tem uma resistência, ó. Resistência não, aqui tem um suporte, ó. Tá fazendo força-fraqueza em cima de um suporte. Ah lá, a próxima vela, se essa vela terminar verde, a próxima vela tem a probabilidade também de terminar verde, tá? Agora, se ela terminar vermelha, aí esquece a probabilidade. Mas olha só, uma vela de força, uma vela de fraqueza. E está exatamente numa região de suporte, ó. Ok? Então, olha o comportamento da vela para vocês verem, ó. Vou pegar uma operação aqui, ó. Vamos ver o movimento, tá? Se ela fazer o movimento para mim, eu encaro esse movimento. Ó, provavelmente ela vai... Ixi. Ela nasceu com gap, galera, ó. Nasceu com gap de baixa. Não seria muito confiável, mas eu vou fazer uma operação de compra. Ó, vou pegar uma operação de compra aqui. Esse gap aí pode trollar nossa operação. Ó, pelo jeito vai trollar mesmo, tá, galera? Se não retrair agora antes dos 30 segundos, ele vai embora. Mas olha só. Ixi, vai embora. O gap ali deu um gap de baixa, galera. Foi embora, tá? Mas vocês notaram o tanto que vem acontecendo esse padrão?
Ó, o tanto que vem acontecendo esse padrão, ó. Eu vou marcar todas as caixinhas aqui e vou mostrar para vocês, ó, quantas vezes acontece isso no gráfico. Olha aqui, galera, quantas vezes aconteceu isso, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha o tanto de que acontece, ó. Vela de força, fraqueza. Vela de força, fraqueza. Tá vendo? Sempre é composto por uma vela de força e uma de fraqueza, ó. Vela de força, fraqueza. Vela de força, fraqueza. Vela de força, fraqueza. Vela de força, fraqueza. Tá vendo? Então é isso aqui que a gente vai estar passando hoje, tá, galera? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que pegar, identificar a região de suporte, tá, galera? Como que você vai fazer para identificar uma região de suporte? Se você já for uma pessoa já um pouco mais já tem um entendimento básico, você vai saber que todo fundo é suporte e todo topo é resistência, né? Então, ok. Só que tem um porém, tá, galera? Como hoje a gente não vai entrar muito nesse detalhe de como identificar um bom região de suporte e resistência, tá? Então hoje eu vou falar mais de padrão de força-fraqueza mesmo para vocês, de reversão. Amanhã a gente dá continuidade na aula e eu vou falar mais um, tá? Amanhã a gente fala sobre uma literatura de confluência que a gente usa no suporte à resistência, que é a literatura de Mômito. Eu sempre ensino isso para a galera do meu grupo, tá? Então hoje a gente vai trabalhar o Mômito, vamos, mas eu não vou me aprofundar muito para não tomar muito tempo, tá? Do vídeo. Então vamos lá, ó. Vamos procurar um par aqui, galera. Olha esse aqui, ó. Olha essa vela aqui, ó. Você acha que isso aqui é vela de força? Galera, isso aqui é vela de exaustão. Olha o tamanho dela. Ela engoliu essa vela, engoliu essa. Ou seja, a vela está exausta. Se terminar uma vela de fraqueza aqui, ó, era lógico que ia descer. Tá vendo? Aqui ela vai fazer um harami, ó. E mesmo assim vai respeitar. Ó, esse par tá muito legal. Vamos deixar esse par aqui aberto e eu vou ensinando para você. A gente vai falando aqui mesmo, ok? Ó, esse par ele tá acontecendo todo momento também, ó. Se a gente reparar, ó, força fraqueza, ó, força fraqueza, força fraqueza, força fraqueza. Então, beleza. Galera, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que... Deixa eu arrumar a tela aqui para vocês verem, ó. Ó. Vocês estão vendo que temos um fundo máximo aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês entenderem. Ó, vamos marcar esse fundo máximo aqui, ó, de vermelho. Galera, quando vocês ouvirem alguém falando fundo máximo, você está vendo essa visão toda aqui, ó. Essa visão toda aqui que você está vendo. Você está vendo que o último fundo que você está vendo aqui, o último fundo, é esse aqui embaixo. Tá? Então, você considera ele como fundo máximo, porque ele está abaixo de todos os fundos. Ok? Então, você já marca ele, deixa ele marcado.
Aí, logo acima dele, temos outro fundo, ó. Temos um fundo aqui e temos um fundo aqui, ok? Então, ou seja, ó, temos uma região de suporte aqui também. O preço está exatamente tocando nessa região, ó. Está testando essa região, ok? Só que é o seguinte, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O gráfico ele está falando para a gente que ele quer romper essa região de suporte. Como que eu sei que ele está falando para a gente que ele quer romper essa região de suporte? Quando ele fazer essa figura gráfica aqui, ó, topo duplo, tá? Uma letra M. Quando ele fazer esse padrão gráfico aqui, você identificar ele e o preço tiver, tá? E o movimento tiver exatamente perto do seu suporte, a probabilidade de romper o seu suporte é grande, tá? Por conta do quê? Por conta do topo duplo. O topo duplo significa força vendedora, ok? Então isso é uma figura gráfica, tá? Que a gente utiliza muito na literatura para rompimento e para reversão. Então, topo duplo significa reversão e também sinal de rompimento. Então, se ele está fazendo um topo duplo aqui, o gráfico está dizendo para a gente que ele está tendo interesse em romper esse suporte. Se ele romper esse suporte aqui, galera, ó, o próximo interesse dele é buscar o fundo máximo, tá? O gráfico, todo gráfico trabalha buscando topo máximo e fundo máximo do dia, tá? Todo mercado é assim. Forex, B3, é sempre assim. O gráfico sempre trabalha buscando máxima e mínima, seja macro tendência, seja micro tendência, seja macro movimentos longo ou micros movimentos curto, ok? Mas o gráfico e as velas sempre estão buscando topos e fundo, ou seja, buscando máxima e mínima, ok? Então, olha só, para vocês entenderem, isso é o básico. Alguns já sabem disso. Vamos lá, ó. Abertura máxima. Fechamento. Abertura. Galera, essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Para vocês, já segue lá o canal depois que vocês saírem da live. Vocês vai lá no meu perfil, você vai clicar no link fixado lá e ali você vai ter o acesso lá do nosso canal, tá? Então, para vocês poderem estar revendo essa aula com calma, vocês já segue lá o canalzinho lá para vocês não estar perdendo. Ó, abertura máxima, mínima. Se vocês entenderem isso aqui, galera, isso aqui é o básico de todo iniciante, tá? Se vocês entenderem isso aqui, vocês pelo menos já conseguem ter já uma noção e vocês pelo menos não vai ficar perdido no gráfico, ok? Então, tem pessoa aí que não tem, ele sabe operar, mas não sabe a teoria. Isso que eu tô passando para vocês, galera, é teoria, tá? Então, se vocês entenderem a teoria, vocês vão entender o jogo do negócio. Ó, abertura, máxima, mínima e fechamento.
É o seguinte, galera. As velas, elas trabalham em 4 estágios, ok? Ó, as velas se movimentam em 4 estágios. Ok? Como assim 4 estágios? Vamos começar por vela de venda aqui, ó. A vela de venda, ela começa sempre descendo, né? Ela não nasce lá em cima e desce. Isso aqui é uma vela de venda, é o movimento que ela faz, correto? Então, a abertura dela, tá? A abertura da vela de venda sempre vai ser aqui na parte inicial. Então vamos numerar. Eu acho que é melhor numerar para vocês também, ó. Quer ver, ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ok? Então a vela se movimenta em 4 estágios. É onde que entra o fator de eu falo para vocês que o gráfico sempre busca máxima e mínima, todo dia, todo momento, 24 horas. Seja a tendência macro, mínima, seja a vela. A vela sempre faz movimento de alta, aí ela desce um pouco, aí depois ela sobe de novo, entendeu? Então esses, não vai falar isso aqui agora o basiquinho, ó. Então é o seguinte, ó, vela de venda, ela vai começar a nascer na parte de cima, número 1. Então ela vai nascer, aí ela vai descer, vai buscar uma máxima, ok? O máximo que ela pode descer. Buscou uma máxima, é onde a vela geralmente faz uma retração. Sabe aquela vela que já nasce subindo e depois ela desce um pouquinho para poder subir novamente? Então, então a vela faz esse movimento. Ela nasce, busca uma máxima, aí ela vai, sobe, busca uma mínima. A mínima, galera, são pavio na parte de cima da vela. Mínima representa rejeição de alta, tá? Pavio na parte de cima da vela representa rejeição de alta. Pavio na parte de baixo da vela representa rejeição de baixa, tá? Então, resumindo, pavio na parte de cima de uma vela de venda, a gente chama de mínima. Pavio na parte de baixo de uma vela de venda, a gente chama de máxima, ok? Então, suponhamos, ó, depois que ele veio buscar a máxima aqui embaixo, subiu, buscou a mínima. Aí, ó, ele vai fazer o quê, ó? Vai fazer o fechamento, número 4, tá vendo, ó? Resumindo, olha o movimento que ele fez, ó. Ele nasceu, número 1, buscou o número 2, buscou o número 3 e buscou o número 4. Ele fez um movimento como se fosse de zigue-zague, galera, ó. Tá vendo? Ele busca topo e busca fundo, tá? Então por isso que todo momento o gráfico está buscando máxima e mínima. Todo momento, seja a vela, seja a tendência, ok? Isso vocês têm que ter em mente, galera. Vocês têm que ter em mente que todo gráfico busca topos máximo e fundos máximo. Então por isso que aqui, ó, esse fundo máximo aqui, ó, olha aqui, ó. O preço, vamos falar que ele não chegou a tocar nessa região, galera. Mas olha só, praticamente buscou a região, tá?
Às vezes, para ela buscar uma região, ela não precisa tocar na linha. Não precisa tocar na linha. Só de deixar esse tanto de pavio aqui, ó. Esse tanto de pavio que ela deixou, já deu a entender que os vendedores buscou esse fundo máximo aqui, tá? Pavio, como eu falei para vocês na parte de baixo, representa rejeição de baixa. Então, se vocês verem esse monte de pavio aqui, nessa baixa aqui, que é o fundo máximo, você vai entender que as velas estão falando para você o seguinte: ô fulano, eu não tô tendo interesse em querer descer. Não quero descer. Tô rejeitando em descer. Ok? Então, pavio na parte de baixo, as velas estão indicando para vocês que está tendo rejeição de baixa, ok? Que eles não tá tendo interesse em descer. Então, ok. Como eu falo para vocês, às vezes a vela não precisa tocar na linha que eu marquei para poder buscar aquela região. Então, o próprio pavio já me falou para mim que ele já provavelmente buscou essa região, por mais que ele não tocou, ó, porque o fundo tá aqui, ó. Se a gente olhar mesmo, ó, não buscou, tá vendo? Mas os pavio me fala. Por isso que a literatura, galera, de vela, onde você aprende a entender o que a vela está dizendo para você, a se comunicar com as velas, sempre estou falando isso, tá? Aprender a analisar não é somente esperar tocar na região, marcar uma região, esperar tocar e entrar. Vocês têm que entender o que o gráfico está querendo dizer para vocês. O gráfico, em todo momento, está conversando com vocês, está falando o que ele quer fazer, está te dando dica antes de fazer qualquer coisa. Entende? Então vocês têm que aprender a conversar com o gráfico. Tá? Vocês têm que saber interpretar o que ele está falando. Então, como eu digo, se pavio na parte de baixo representa rejeição de baixa, a interpretação que a gente tem aqui é que os vendedores não querem descer. Então a gente consegue saber o que o gráfico está falando para a gente. Que os vendedores não querem descer. Então, ou seja, se eu for ficar esperando ele descer aqui de novo, vai demorar. Ele pode ser que ele desça aqui de novo futuramente? Pode. Mas ainda ele vai dar uma pernada, ó. Tá vendo? Ó, ele vai dar uma pernada. Então pode ser que ele desça? Pode. Mas ainda tá na vontade dele. Ele tá fazendo o percurso dele aqui. Tinha muito dúvida sobre isso na rejeição. É, tá? Então é por isso que vocês têm que aprender a ler pavio. Ó, isso eu sempre tô falando para vocês lá, tá, Elton? Principalmente vocês estão no grupo. Quando vocês for estudar, galera, no, estudar não é só ficar na frente da conta demo, clicando compra e venda, fazendo marcação de linha, não. Às vezes você tem que buscar conhecimento teórico, ok? Então eu sempre estou indicando a galera usar o chat GPT para isso. Por quê? Se você tiver essa dúvida, igual você tem essa dúvida aí, vamos pegar a dúvida do Elton. Vamos supor assim, ó. Eu tenho dúvida sobre rejeição de baixa no suporte quando o gráfico deixa muito pavio, porém não toca na linha abaixo marcada e começa a reverter. Me explica de forma simples e detalhada sobre os pavio de rejeição. Então, galera, isso aqui hoje em dia vocês não aprendem que, ó, só não aprende quem não quer, galera. Se vocês pegar esses aqui, ficar pesquisando, anotando essas coisas e aplicando isso, não tem como vocês não entender. Não tem como vocês não ficar bom nisso, tá?
Então, só para vocês ver aqui rapidinho, ó. Ó, direto ao ponto. Ele já vai te mandar direto ao ponto. O que é pavio de rejeição? Pavio são sombra, mostra até onde o preço tentou ir e falhou. Pavio inferior, longo, vendedores empurrando o preço para baixo, mas compradores reagiram forte. Resultado, o preço volta a subir, que é a famosa retração, ok? Agora, sobre a dúvida, olha aqui, ó, a dúvida. Porque às vezes o preço não toca exatamente no suporte e reverte. Isso é um erro comum de literatura. O mercado não respeita a linha exata. Ele trabalha por zona de preço. Por isso, tá? Nós esquecemos de usar chat. Hoje não tem como, cara. Hoje eu não vivo mais sem o chat. Aonde eu vou, tudo que eu quero fazer, tudo, cara, não tem como. Hoje o chat GPT é como se fosse algo que você não pode. É 24 horas, galera. Isso aqui não tem como deixar, não esquecer de usar isso aqui, porque isso aqui tá fazendo parte da humanidade hoje. Então, por isso que eu falo. É uma coisa bom, mas é uma coisa que se o ser humano se apegar demais nisso aqui, não é bom também, né, galera? Porque tem pessoas que. Eu conheço traders, galera. Eu tenho alunos que eles falam que eles preferem se abrir, eles preferem contar o sentimento que eles estão passando no momento ali pro chat GPT, mas eles não se abrem para as pessoas próximas, sabe? Então vamos supor, você está passando uma dificuldade. Você tem uma pessoa para contar sua dificuldade, para te apoiar. Em vez de essa pessoa contar com essa pessoa que está do lado, ele vai lá no chat GPT, pede as dicas, o chat GPT aconselha, dá as palavras bonitas, conforta o coração dele. Então, ele vai se apegando. É onde que, querendo ou não, galera, isso vai. Não, você vai se aproximando muito de uma ferramenta, galera, artificial, né? Então, ou seja, você acaba esquecendo as pessoas que estão do seu lado e prefere dar preferência para um programa, né? Então, por isso que ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim inteligência artificial na vida do ser humano. Mas quem sabe usar isso aqui para fazer dinheiro, galera, isso aqui não tem jeito. Usar o chat GPT para aprender conhecimento e o conhecimento te dá dinheiro, você não aprende quem não quer. Então você entendeu aí, o Elton, que por isso que ele não toca exatamente na linha, porque o preço ele trabalha com zona, tá? Ele trabalha por zona. Então, o conceito correto da zona de suporte não é uma linha fina, certo? Linha de suporte não é uma linha fina que você puxa ali, ó, ali é um suporte, tá? Então, por isso que eu sempre marco aqueles caixotes que vocês vê. Eu sempre marco aqueles caixotes assim, ó, quando é uma força de venda. Eu marco esses caixotes porque isso é uma zona. Não é somente uma linha fina, tá? Então, por isso que eu marco desse jeito para ajudar a vocês entender. Então, vamos lá. Olha lá, agora testou o fundo, ó. Vendo? Testou o fundo. Agora eu pergunto para vocês aí, ó. O que vocês acham que vai acontecer aqui, ó? Vai romper ou vai respeitar essa região? O que vocês acham? Chuta aí, hein? Eu acredito aqui no rompimento, hein, galera? Por mais que ela esteja subindo, eu acredito no rompimento ainda. Ela vai descer e vai romper esse fundo aí. Ó, se ela fazer um força-fraqueza aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, uma vela de força-fraqueza? Se ela fazer um força-fraqueza aqui, eu pego uma venda. Olha só.
Olha lá, vai fazer uma força-fraqueza. Vou pegar uma venda. Ixi, nasceu com gap ainda. É venda. Essa vela vai terminar vermelha, hein, galera? Essa vela vai terminar vermelha e vai romper ainda por cima esse fundo aí. Vai buscar esse fundo aí, ó. Ela vai tentar subir, mas ela não vai conseguir subir não, galera. Ela vai descer. Ó. Ela deu um falso gap, tá? Ela deu um falso gap numa região de retração e também de reversão, que é a resistência aqui, ó. E ela tá fazendo um padrão de força-fraqueza, galera, que eu falei para vocês, ó. Então, agora ela pode querer buscar o fundo lá embaixo, ó. Ó, deixa ela brigar, mas ela vai terminar vermelha. Ó, buscou o fundo, tá vendo? Terminou vermelho, do jeito que eu falei. Vai romper esse suporte. Como eu falei, que eu tava acreditando que vai romper. Aqui, ó, a gente já pegou o padrão de força-fraqueza. Ok? Ó, vela de força, fraqueza, ó, pagou. Aqui também fez, ó. Vela de força, fraqueza, pagou. Ó, vela de força, fraqueza, pagou. Vela de força, fraqueza, pagou. Vela de força, fraqueza, pagou. Olha aqui, todo mundo, ó. Reversão aqui é mato. Ó. Força, fraqueza, pagou, ó. Tá vendo? Força, fraqueza, pagou. Vamos aguardar aí, galera. Vai romper esse fundo aí, hein? Esse fundo aí está contado. Esse fundo máximo. Vou explicar para vocês, galera, o porquê que ele vai romper, tá? O gráfico ele tá dizendo já para mim que ele tá tendo interesse em romper. Inclusive, vou pegar uma venda aqui, ó, para ele romper esse fundo, ó. Por que que o gráfico tá dizendo para mim que ele quer romper essa região? Ó, primeiro, ele tá fazendo topos abaixo de topos, tá, galera? Quando você identifica um gráfico fazendo topos abaixo de topo, que é uma estrutura descendente, isso é sinal de continuação de baixa, ou seja, força vendedora. E nessa força vendedora tem as probabilidades de acontecer o rompimento. Então, ou seja, quando o gráfico estiver fazendo topos abaixo de topo e ele se aproxima perto de um suporte, ele tem muita probabilidade de romper esse suporte, ok? Vamos soltar aqui o gráfico para vocês verem, ó. Galera, isso aqui eu estou fazendo o básico, tá? Isso aqui é o básico. Você vê que eu não preciso ficar usando indicador, eu não preciso ficar usando script, eu não preciso ficar fazendo muita firolagem. Só tô usando o básico aqui, tá? E entendendo que o gráfico, se eu sei o que o gráfico tá querendo dizer para mim, galera, é simples eu saber o que eu posso fazer aqui, as decisões que eu vou tomar, tá? Então, é como eu digo aqui, ó, se o gráfico está dizendo para mim e ele está fazendo topos abaixo de topos, ele está dizendo para mim o seguinte, ô Henrique, ó, eu estou numa continuação de baixo. Então, ou seja, o meu interesse agora no momento é continuar descendo. Só que lá embaixo, logo lá embaixo, tem um suporte de um fundo máximo. E eu estou querendo romper esse fundo máximo para mim querer descer. Então, a tradução praticamente do gráfico é esse. O topos abaixo de topo é uma tradução do gráfico dizendo para você que ele quer romper esse suporte, quer descer. Ok? Olha lá, ó, aconteceu o rompimento. Agora ele vai embora, galera. Isso aqui, a gente usa isso aqui em opções binárias, isso aqui a gente usa em Forex, em B3. Então, a figura gráfica é uma forma de você aprender a se comunicar com o gráfico, galera. Você entendeu o que o gráfico está querendo dizer para você. Você não vai ver somente uma vela verde, vermelha, subindo e descendo. Tá? Então, se você se comunica com o gráfico, você já sabe o que ele tem interesse em fazer. Então, ele já veio mostrando interesse para mim desse rompimento de suporte faz tempo. Antes de acontecer o rompimento, eu já falava, ó, vai romper, por quê? Está fazendo isso. O gráfico está fazendo esse movimento, tá? Então, galera,
Isso aqui, você vê que não foi difícil eu descobrir que ele ia romper esse fundo. Não foi difícil. Eu só precisei da literatura de topos abaixo de topos. E se vocês memorizar que topos abaixo de topos significa rompimento, ó. Por isso que nessas horas vocês precisariam ter o material, tá, galera? Esse material está disponível lá no meu grupo, mas também para pessoa que não quiser fazer parte do grupo, que quer ter o material também, o material está lá no meu perfil, você vai encontrar ele lá no meu perfil, tá? São 8 e-book que a gente trabalha em PDF, ó. E aqui fala todos detalhes sobre o rompimento, usando topos abaixo de topos. Aí, galera, ó. Vou pôr aqui para vocês verem, ó. Vamos ler a teoria então. Vamos ler a teoria aqui então, hein, ó. Fundos ascendentes, tá, galera? Fundos ascendentes é isso aqui, ó. Eles vai parar de ficar pegando sinal aí de sala desses trader fudido aí. Os caras não falam nada, os caras só falam grossa, os caras não ensinam teoria, os caras não sabem de porcaria nenhuma. E ainda fica iludindo vocês, né? Criando desejo de dependência, de querer estar sempre ali com ele para poder fazer um resultado. Você sabe que isso é uma. Galera, você sabe que isso é estratégia, tá? Psicológica. De uma pessoa criar um desejo de dependência em você, aonde que você fala assim, não, com aquele fulano ali, ó, eu não perco uma live porque eu tô sempre fazendo resultado. Então, ou seja, você fica dependente daquela pessoa. A sua mente já tá de uma forma que você não consegue, você não faz resultado a não ser se estiver pegando ali a operação na live com o cara, no grupo ali, você não se garante, tá? Então isso são gatilhos mentais, tá, galera? Infelizmente esses caras não entendem nada de mercado financeiro, mas eles pelo menos entendem sobre gatilhos mentais, aonde eles conseguem ter bastante pessoa para seguir as grosas deles, né? Então, pelo menos nessas partes assim, eles entendem bastante. Isso é jogada de marketing. Fala, Cid. Vambora, irmão. Então vamos lá, galera. Ó, fundos ascendentes. Se temos uma tendência de alta, tá? Se temos uma tendência de alta e o preço tiver com fundos ascendentes, ó, se tem uma tendência de alta e o preço tiver com fundos ascendentes, fundos acima de outro fundo ou topos acima de outro topo, isso mostra que os compradores são mais fortes. Ok? Anota aí, pega um papel e caneta agora, galera. Nesse exato momento, já pega um papel e caneta agora. Anota esse gatilho aí. Não é um gatilho, tá, galera? Isso é um conceito que vocês vão ter que pôr na cabeça de vocês e vocês vão ter que usar isso para a vida inteira, tá? Então lembra, topo acima de topo e fundos acima de fundos representa continuação de alta. Ou seja, compradores dominando aquela tendência. Se vocês encontrar fundos abaixo de fundos, topos abaixo de topos, isso representa força vendedora. Ou seja, vendedores dominando aquela tendência. Ok? Então vamos lá. Então, se tem uma tendência de alta e o preço estiver com fundos ascendentes, fundos acima de outro fundo, isso mostra que os compradores são mais fortes. Se temos uma resistência marcada e o preço se aproxima da região de resistência, com fundos ascendentes, sabemos que os compradores são mais fortes. Isso mostra a possibilidade de acontecer o rompimento, tá, galera?
Então, figura gráfica, tá? Isso é figura gráfica, literatura de topos abaixo de topos, ok? Isso é literatura de figura gráfica. E eu sempre digo, uma literatura de figura gráfica equivale a 60% da sua análise. Como assim? Se você vai fazer uma operação, você tem 100%, ok? Você tem 100% ali. Então, 60% está voltado à literatura de figuras gráficas, ok? Então, se você saber fazer literatura de figuras gráficas, você tem 60% de chance já de acertar a operação. Os 40% restante, eu costumo falar que são literatura de comportamento de vela, movimentação, confluências e regiões, ok? Então, o mais importante é a literatura de figuras gráficas. O que são figuras gráficas? Topos e fundos ascendente. Figuras gráficas, ó. Topos e fundos ascendentes e descendentes. Descendentes. Topo duplo e fundo duplo. Ó. Topo e fundo duplo e triplo. Ombro, cabeça, ombro. Canal de alta e baixa. Isso são figuras gráficas, tá, galera? Então, figuras gráficas são topo duplo, topo triplo, fundo triplo, topos e fundos ascendente, descendente, canal de alta, ombro, cabeça, ombro. Isso são figuras gráficas. E a figuras gráficas ela representa uma tradução. Então, se você saber entender que topos e fundos ascendente significa força compradora, ou seja, continuação de alta, você vai entender que o gráfico está dizendo para você que ele está tendo interesse em querer subir. Então, ou seja, não tem por que você querer fazer operação de venda, sendo que o gráfico está dizendo para você que ele quer subir. Então, aí você começa a filtrar. Opa, se o gráfico ele quer subir, eu vou operar a favor da alta. Então, eu vou priorizar as oportunidades de compra. Ok? Então, por isso que eu falo que aí, só de você ter esse conhecimento, você já tem 60% de chance de acertar. Por quê? Você já não vai operar contra a tendência, primeiramente. Então, já descarta aí o fato de você poder tomar um loss. Ok? Então, por isso que eu falo, uma boa literatura de figura gráfica te entrega 60% de chance de você acertar o operacional. Beleza? Então vamos lá, ó. Tá vendo só? Se eu pôr o zigue-zague aqui, ó. Olha só, galera. Ó. Olha o zigue-zague. Olha aqui, ó. Topos abaixo de topos. Ó. O gráfico tá fazendo isso, ó. Tá nítido. E eu falei para vocês agora há pouco, topos abaixo de topo, o gráfico está dizendo o quê? Que ele está tendo interesse em descer. Então ele tá, é como se ele estivesse falando para mim aqui agora, o Henrique, ó. Cara, minha intenção é descer. Eu quero continuar descendo ainda, eu não quero saber de nada. Então, como que eu sei que ele pode reverter? Como que eu sei até onde ele vai descer? A partir do momento que ele fazer uma figura gráfica que representa a reversão.
Então, se você entender de figura gráfica, você vai saber que topo, fundo duplo, fundo triplo, ombro, cabeça, ombro invertido, isso representa reversão de tendência. Então, se o gráfico vier fazendo topos abaixo de topos e de repente ele fazer um fundo duplo, ou um fundo triplo, ou um ombro, cabeça, ombro invertido, ele está dizendo para você que ele quer reverter, ou seja, ele não quer descer mais e quer subir, quer fazer o movimento ao contrário, tá? Então, dessa forma eu consigo saber quando o gráfico está tendo interesse de querer continuar descendo e quando ele quer parar de descer. Então, a hora que vir alguma figura gráfica que representa reversão, eu vou entender que o gráfico está dizendo que ele está querendo poder reverter. Mas enquanto não vem, olha só. Enquanto não vem, o gráfico está fazendo ó, topos abaixo de topos. Ok? Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui, ó. Só que é o seguinte, galera. As velas já tá me dizendo umas coisas aqui, ó. Olha essas quatro velas aqui, ó. Tá vendo que foi vela de fraqueza? Essas quatro velas só foram donji. Olha aqui, ó. Só doji. O gráfico tá me dizendo de alguma coisa aqui já, hein? O gráfico tá me dizendo que ele tá cansando de descer e tá tendo interesse em subir. Tá? Então essas quatro velas já tá me indicando aqui, ó, uma possível fraqueza no movimento de baixa. Ó, os vendedores estão descendo, ó. Os vendedores estão descendo. Então, é como se os vendedores já estivessem perdendo fôlego. Mas vamos, ainda não quer dizer nada ainda, hein? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Ó, percebe que ele já deixou um topo aqui, galera, ó. Tá vendo? Ó? Percebe que ele já deixou um topo ali, ó. Ele ainda tá dizendo pra gente que ele tá querendo ter intenção em descer, hein? Ó. Aqui tem um fundo, ó. Aqui tem um fundo, tá vendo? Esse fundo, ó, o preço tocou uma vez, tocou duas, tocou três, tocou quatro vezes, ó. Então, ou seja, esse fundo aqui está suportando essas velas aqui. E se está suportando essas velas, é porque esse fundo não quer deixar esse movimento descer de jeito nenhum. E as velas já estão dizendo para a gente, ó, pavio na parte de baixo significa o quê? Rejeição de baixa. Então, aqui, ó, eu consigo traduzir essas velas, ó. As velas estão dizendo para mim, ó, pavio na parte de baixo, ó, tô rejeitando descer. Pavio na parte de baixo, tô rejeitando descer. Pavio na parte de baixo, tô rejeitando descer. Pavio na parte de baixo, tô rejeitando descer. Então, ou seja, as velas tá falando isso já quantas vezes? Ó? Uma, duas, três, quatro vezes. Fulano, tô rejeitando descer. Ô fulano, eu tô rejeitando descer ainda. Ô fulano, ainda tô rejeitando descer. Eu não quero descer. Então ele tá avisando já várias vezes. A probabilidade desse preço começar a subir é grande. Olha lá, ó. Mais uma vez ele falando, fulano, eu não quero descer. Eu não quero descer, mas os vendedores quer jogar lá embaixo o preço. E os compradores tá aqui, ó. Só empurrando o preço para cima. Galera, eu vou pegar aqui, eu vou operar a favor dessa compra, tá? Eu não vou operar a favor dessa rejeição. Eu sempre vou operar contra a rejeição.
Ó, se essa vela descer com tudo lá embaixo, ó, já era. Galera, ela vai subir. Sabe por quê? Ó? Olha o que ela tá fazendo aqui, ó. Até agora eu falei para vocês que topos abaixo de topo significa continuação de baixa, não é? E fundos acima de fundos, continuação de alta. Então, olha o que ele está fazendo já. Ó. Fundos acima de fundos. Então, o gráfico já está dizendo ó, que ele está tendo interesse em subir. Por isso estou falando que ele vai querer subir. Inclusive, a gente acabou de ler essa teoria aqui, ó, fundos ascendente, ó. Olha lá, galera, ó. Pronto, agora eu sei que eu faço aqui, ó. Agora vamos pegar um fluxo. A próxima vela, ó, se ela descer lá embaixo, eu pego uma compra. Tocou lá, é compra. Olha lá, tocou lá, é compra. Essa vela agora tem que subir até aqui em cima, ó. Linha verde, já tem que tocar na linha verde aí, ó. Olha lá, tá vendo, galera, o que eu falei pra vocês, ó? A vela nasce, ela busca a máxima, busca a mínima. Agora ela tem que fazer o fechamento, ó. Tem que ver onde que ela vai fechar o corpo da vela, ó. Tá vendo? Ela sempre trabalha buscando topos, máxima e mínima. Tá muito volátil, galera, as velas de M1. Ó, não respeitou, ó. Tá dando muito gap, galera. Tá vendo? O OTCzinho aqui já começou a ficar meio ruimzinho. Olha os gap fake que tá dando já. Vamos mudar de par. Vamos deixar esse par aqui. Vamos pegar um outro par pra gente analisar. Olha aqui, ó. Só de bater o olho aqui. Nossa, aqui tá bonito, galera. Eu acabei de falar isso pra vocês, ó. Lembra que eu falei pra vocês, ó. Enquanto o gráfico estiver fazendo topos abaixo de topos, ele significa o quê? Quem, quem ouviu falando isso aí? Fundos abaixo de fundos, galera, significa continuação de baixa, ok? Então, se o gráfico está fazendo fundos abaixo de fundos e ele está dizendo que ele quer descer, então ele veio falando aqui, ó, quero descer, quero descer. A cada topos descendente que ele fazia, eu falava, ó, quero descer, quero descer. Só que aí, lembra que eu falei para vocês? Como que eu sei até onde o gráfico pode descer? A hora que ele faz uma figura gráfica de reversão. Olha a figura gráfica que ele fez aqui, galera. Alguém sabe dizer o que é isso aqui, ó? Alguém sabe dizer esse movimento aqui, galera? Galera, fundo duplo, tá? Vamos lá. Então, ó, tá vendo só, galera? Fundo duplo. O fundo duplo ele significa reversão de tendência. Então, se o gráfico veio fazendo topos abaixo de topos, e esse topos abaixo de topos significa continuação de baixa, chegou aqui embaixo, ele fez um fundo duplo, ó. E ele falou o seguinte, ó, não quero mais descer, agora eu quero subir. Ou seja, eu quero reverter. Olha lá, o preço está subindo, está fazendo fundos acima de fundos, ó. Aqui vai sair um fluxo bonito, ó. Ele vai vir buscar até essa região aqui, ó, de resistência, ó. Aqui ele vai vir pegar essa região aqui, ó. Lembra que o gráfico sempre busca topos e máxima, fundo
e topo. Então, ou seja, ó, ele desceu, buscou o fundo, agora vai buscar um topo. Qual que é o primeiro topo? Essa resistência aqui. Olha lá, ó. Então aqui, galera, ó, essa região de resistência aí, ó, significa força de venda. No início da live, galera, para vocês pegar do começo mesmo, você vai ter que ir lá no YouTube, já segue meu canal no YouTube, vai lá no meu perfil, já essa aula aqui amanhã já vai estar disponível, tá? Então, tô fazendo bem detalhado para vocês entenderem. Mas no começo da aula aqui, galera, eu falei sobre o mômito, tá? Literatura de mômito. Literatura de mômito é isso aqui, galera. Quando vocês identificam um lote, tá? Um lote com várias velas vermelhas saindo de uma resistência. Ó, aqui tem uma resistência, tá? E esse lote de velas aqui, ó, representa força, volume de venda. Ou seja, é como se aqui tivesse vários vendedores, ó, fazendo pressão para baixo, ok? Então, olha só, vamos aguardar essa vela aí, ó. Como que ela vai se comportar dentro dessa região, ó? Tá vendo que ela tá brigando dentro dessa região vermelha? Se ela começar a deixar pavio de rejeição aí, galera, ó, tá vendo que ela tá tendo dificuldade de romper essa região vermelha? Já tá nítido já, ó. Já tá deixando pavio na parte de cima, ó. E pavio na parte de cima representa o quê? Rejeição de alta. Então as velas aqui já tá dizendo para mim, o Henrique, cara, eu tô perdendo força aqui, não vou conseguir romper, não vou conseguir subir. Então, ou seja, isso me dá a entender o quê? Que pode vir em qualquer momento uma vela vermelha, tá? De correção de preço. Ó, rompeu, decidiu romper. Se ela terminar abaixo aí dessa região, hein, ó. Ih, galera, ó, olha lá, pronto, venda. Olha isso aqui, olha essa vela aqui, ó. Onde que ela terminou? Dentro da região de vendedores e também deixou um martelo. Olha esse pavio na parte de cima, rejeição na parte de cima. Já tá nítido. Os vendedores falam, os compradores falam assim, cara, eu não consigo subir, não adianta. Então, ou seja, ele já tá dizendo pra gente, ó, eu vou reverter, vou reverter, vou reverter. Então, beleza, ó, eu entrei na venda aqui, acreditando que essa venda aqui, ó, tá vendo esse caixote vermelho? Representa vendedores tudo empurrando o preço para baixo, ó. Então, se eles estão empurrando o preço para baixo aqui, ó, eu vou entender que essa vela vai descer e vai terminar vermelha, ok? Vamos ver se ela vai respeitar aqui, ó. Ó, não vai respeitar, tá? Aqui os compradores. Galera, pera aí, deixa eu ver como é que tá um tempo gráfico de 15 minutos aqui. Às vezes a gente fica batendo cabeça em M1, galera. Mas é sempre é bom dar uma olhada nos tempos gráficos maiores. Só pra gente entender o que tá acontecendo. Deixa eu puxar aqui atrás, ó. Ah, galera, ó, olha só. Tá vendo só? Por isso que eu falo, M1. A gente estuda em M1 aqui, galera, mas tudo que a gente faz em M1, a gente faz em M5, M15, tá? Mesma análise, os mesmo conceito, tudo. Eu só tô aqui em M1 mesmo para poder ter mais explicações, mais oportunidade de entrada, para poder explicar para vocês. Mas olha só, galera, como é importante, tá? Se a gente tivesse em M1, a gente não ia conseguir ver esse fundo aqui atrás, tá vendo? Ó? Aqui atrás, aqui, ó, olha isso aqui, galera. Olha essa região aqui, ó. Olha a queda que os vendedores veio tendo, ó. Ó.
Tudo que desce demais, galera, tem que subir. Tudo que sobe demais tem que descer, ok? Isso aí é fato no gráfico. Tudo que sobe demais tem que descer, tá? E tudo que desce demais tem que subir. Então, olha só. Se aqui subiu demais, ó. Se aqui subiu demais, não é à toa que o gráfico está fazendo essa queda enorme, ok? Por isso que eu falo, tudo que sobe demais tem que descer e tudo que desce demais tem que subir, ok? Olha só a M15, ó. M15 a gente tem um fundo aqui, galera, uma zona de compradores, olha só. Fundo máximo. Por isso que tá aquela dificuldade ali em M1, ó. Galera, a maioria dos traders hoje está aprendendo só em M1, tá? Por isso que estão tudo se lascando no começo. Por isso que estão demorando para aprender de fato. Ter uma assertividade boa. Não aprender, galera, mas ter assertividade. Às vezes o cara sabe operar, mas não tem uma assertividade boa, tá? Então, hoje, infelizmente, a galera tá tudo. Não tem paciência de aprender M15, M5, vai para M1 mesmo. Tá tudo se lascando, porque tá demorando demais para aprender. E por conta da demora, muitas pessoas abandonam o estudo porque não tem paciência de esperar passar o processo. Por conta da demora, as pessoas começam a criar ansiedade, não conseguem, né, esperar, não conseguem ter paciência no gráfico. Então, olha só, vamos voltar para M1, galera. Olha só, é fato que o gráfico vai subir porque, olha a queda que teve. Se a gente voltar para M1 agora, galera, olha lá. E esquece, ó. Aqui vai. Por isso que rompeu desse jeito, galera. Por isso que rompeu desse jeito. Olha aqui, ó. Ele fez um fundo duplo. Ó. Fez um pullback. Rompeu a resistência, ó. Fez outro pullback, ó. Tá vendo? Por isso que não respeitou nossa operação ali, ó. M15 tá explodindo, galera. M15 tá entrando muita força de compra. Vou puxar uma linha de tendência aqui, ó. Lembrando, tá, galera? Ó, aqui tem um suporte, ó. Ok? Galera, esse movimento de baixa aqui, ó. Isso aqui provavelmente vai ser um Harami, tá? Um padrãozinho de Harami M15. Se a gente olhar, ó. Se a gente voltar lá para M15, ó.
Provavelmente ele vai fazer um padrão de Harami no suporte. Olha lá. Não só fez um padrão de Harami e confirmou. Ó, isso aqui é um Harami de alta. Padrão de reversão, tá, galera? Por isso, ó. Aqui ele tá fazendo um padrão de Harami. Aqui eu posso operar, pegar essa compra aqui, galera, ó. M15, galera. Vou pegar uma operação para M15 aqui, hein? Para vocês verem, ó. Pegar para as 23h10. Uma compra para as 23h10, galera. Vai demorar, tá? Então, ou seja, essa operação aqui ela tem 7 minutos rodado. Vamos aguardar aí. Oni Boy, fala, irmão. Aqui eu tô pegando uma operação M15, galera. M15 deu uma oportunidade boa aqui. Está numa região muito boa também. Então vamos aproveitar o embalo e pegar em M15 mesmo. A mesma coisa, isso aqui eu faria em M1, tá, galera? Isso aqui eu faria em M1. Bom de M15 você coloca tempo de esperação mais longo. Então dá tempo suficiente do gráfico fazer o que ele quiser ali e voltar ao seu movimento. Vamos deixar rolando aqui, tá, galera? Pra gente não ficar muito parado aqui, vamos para M1, ok? Vamos deixar rolando aqui e vamos continuar as nossas explicações. Olha aqui, ó. Outro gráfico, ó. Tudo que sobe demais tem que descer, ok? Quando vocês observar muitas velas desse jeito aqui, galera, ó, buscando uma região de suporte, ó, aqui tem uma região de suporte, ó. Suporte não, resistência, desculpa. Olha só agora, ó. Olha lá, ó. Padrão de força-fraqueza, galera. Aqui vai acontecer, hein? Ah, ixi, pera aí. Eu peguei para 10 minutos aqui. Eu esqueci de mudar o relógio, galera. Esqueci de mudar o relógio, ó. Vai cair para 7 minutos essa operação. E olha que eu tô num gráfico de 1 minuto, hein? Tô num gráfico de M1. Mas vai pagar, galera. Ela tem que pencar lá embaixo, ela paga. Galera, você vê que ela fez a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, ó. O que ela fez aqui, ó? Região de resistência.
Ó, a próxima desceu. Eu posso pegar uma venda nessa vela aqui também, ó. Ó, vou pegar uma venda nela. Para 1 minuto agora, hein? Essa vela vai ter que terminar vermelha. Ó, não pagou uma operação para 1 minuto. Vou deixar rolando aqui mesmo, tá, galera? Vamos deixar rolando aqui mesmo. Já foi a oportunidade era aqui, ó. Tá? A oportunidade era aqui, ó. Nessa vela aqui. Ok? Então aqui ela fez um padrão de força fraqueza aqui, ó. Com 2 doji e já foi embora. Vamos ver como tá aquela outra operação lá. Olha lá, como que tá aquela operação de M15, galera. Os compradores estão tendo dificuldade, ó. Os vendedores estão tendo dificuldade de romper essa região aqui, ó. Provavelmente começa a subir já essas velas de M1. Se continuar tendo essa dificuldade aqui, ó. Galera, ó, o gráfico ele tá fazendo um movimento probabilístico aqui, hein? Olha aqui, ó. Verde, vermelha, vermelha, verde, vermelha, verde. A próxima vela aí pode ter chance de terminar vermelha, hein, galera? Se ele continuar fazendo essa sincronia de cores aí, ó, ele vai entrar numa probabilística e a próxima vela pode ser vermelha, ó. Galera, ó, essa vela aí tem chance de terminar vermelha. Essa que nasceu agora, vamos ver. Eu não vou entrar na operação, tá? Mas eu já falei antes, já para ver. Ela tem que terminar vermelha. Se ela terminar vermelha, ela tá fazendo movimentos probabilísticos. Vamos aguardar e eu vou falar de novo para vocês. Qual que é o porquê dessa sincronia de cores? Ó, ela tá brigando, mas ela acho que ela vai terminar vermelha, hein, ó. Tá com cara de quem vai terminar vermelha nos últimos segundos. Tá com cara de quem vai terminar vermelha nos últimos segundos, ó. Terminou vermelha, hein? A próxima vai ser verde, galera. A próxima vela vai terminar verde. Vou pegar uma compra aqui, ó. Ó, a operação de 15 minutos também deu ruim, galera. Não pagou. Olha aqui, galera, ó. Olha a sincronia de cores que ele tá fazendo, ó. Verde, vermelha. Vermelha, verde. Vermelha, verde. Então essa aqui tá fazendo o quê, ó? Vermelha. Essa aqui tem que ser verde. Então eu entrei comprado nela aqui, ó. Acreditando que essa vela vai terminar verde também. Ela fez a confirmação de pavio. É, aqui eu nem olhei essa questão de pavio. Ó, aqui a próxima vai terminar vermelha, galera. Essa próxima vela vai ser vermelha novamente, porque olha só, ele tá fazendo sincronia de cores, ó. Verde, vermelha, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, verde. Então aqui tem que ser o quê? Vermelha.
Ó, ele tá trabalhando desse jeito, ó, o gráfico, ó. Toca lá em cima, toca lá embaixo. Toca lá em cima, toca lá embaixo. Então essa vela aí tem grande chance de terminar vermelha. Vamos aguardar, faltando 10 segundos. Ó, não pagou, mas terminou vermelha, galera. Não pagou, mas terminou vermelha. A próxima vai ter, essa aqui vai terminar verde de novo, ó. Ele tá fazendo esse movimento ainda, hein, galera, ó. Você pode olhar aí, ó. Toca lá em cima, toca lá embaixo. 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 Agora tem que fazer o quê? Tocar lá em cima. Então por isso que eu vou acreditar que essa vela vai terminar verde. Isso aqui são movimentos probabilísticos, tá, galera? Literatura probabilística, a gente chama isso. Ó, terminou verde. A próxima vai terminar vermelha ainda, ó. Ele tá dizendo que ele quer continuar fazendo essa sincronia, galera. Como que eu sei que ele tá dizendo que ele quer fazer essa sincronia? Porque o gráfico, as velas não estão conseguindo passar dessa região aqui, ó. Então, se eu percebi que ele não tá conseguindo passar dessa região, ó, toca lá em cima, toca lá embaixo, 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 tocou lá em cima, vai vir tocar lá embaixo. Enquanto não romper ou lá de baixo ou lá de cima, ele vai ficar batendo lá em cima e batendo lá embaixo. Bate lá em cima, bate lá embaixo. Se ela terminar verde agora também, galera, aí ela tá dizendo, aí encerrou esse movimento probabilístico, ele praticamente foi encerrado, tá? Ele tem que terminar vermelha. Ó, então, ok, não pagou e terminou duas velas verdes. Aqui foi encerrado esse movimento probabilístico, tá? Daqui em diante não funciona mais esse movimento, ok? Mas deu pra gente pegar umas operação boa aí, você vê? Olha lá, galera, que eu falei pra vocês, ó. A região onde tem força de compra. Tá vendo? O preço rejeitou e subiu, ó. Galera, tudo isso que eu falei pra vocês hoje está lá no material. Quem não tem o material, vocês podem estar adquirindo ele lá no meu perfil, tá? É um valorzinho bem acessível, tá, galera? É um valorzinho de ajuda e para todos ter a oportunidade de obter o material de mentoria. Esse aqui é material de mentoria, tá, galera? E é um material que eu sempre tô ensinando a galera do meu grupo. E também a gente está sempre estudando ao vivo aqui, ok? Então, para você que tiver interesse em buscar complementar um pouco mais o conhecimento, o material está disponível para todos, tá, galera? E rapaziada, é o seguinte, já vamos encerrar aqui. Eu vou finalizar essa aula, ok? Essa aula aqui vai estar lá no YouTube para vocês estar assistindo com calma. Deu para a gente falar um pouquinho do força fraqueza hoje e alguns conceitos básicos ali. Amanhã a gente vai voltar novamente falando da mesma coisa, porém a gente vai falar de um complemento a mais, ok? Que é uma confluência a mais, que é a confluência de mômito, tá? Eu vou ensinar vocês a identificar mômito no suporte resistência. Mômito representa volume, é onde você vai encontrar volume de compra
e volume de venda, ok? Então não é somente um suporte resistência básico, ele é um suporte resistência mais avançado, tá? A literatura de mômetro. Então a gente vai usar o mômetro junto com os padrões de força-fraqueza que a gente estudou hoje, ok? E vamos aplicar ele ao vivo aqui juntos, tá, galera? Ó, no material, quem tiver material, no e-book 1, na página 62, vocês vão encontrar aqui, ó, sobre o mômetro. No material também, ó, do módulo atualizado, quem tiver o módulo atualizado aí, ó, aqui fala bastante sobre suporte e resistência. Ok, galera? Todos os detalhinhos ali bem explicado para vocês, ok? E rapaziada, o grupo está liberado. Quem quiser fazer parte da minha sala de estudo, quem não quiser, quem quiser estar acompanhando as nossas aulas, não está perdendo nossas lives lá dentro do grupo. Então, para vocês não tá perdendo a aula, você vai lá no meu perfil também. Aqui, galera, ó, no meu perfil tem um link fixado, ok? Você vai clicar nesse link fixado aqui, ó. Clicou aqui, galera, você vai ser direcionado a uma página de visita. E nessa página de visita aqui, ó, você vai ter todas as informações. Tanto o material para vocês poderem estar vendo e adquirindo eles para poder estar estudando e acompanhando os estudos. A corretora que a gente utiliza para estudo, tá, galera? Link da corretora que a gente utiliza para estudo, quem tiver interesse. E tem aqui, ó, a sala liberada aí para quem tiver em busca de conhecimento. E lá o nosso canal no YouTube também, galera. Tá? Já segue lá o canalzinho que essa aula vai estar para vocês liberado lá. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos que compareceram à nossa live aí. Falou, Elton. Bom descanso. Marcos, a galera toda aí. Fui.